as temperaturas da colorimetria. Quando a gente fala de temperatura, quando a gente começa a estudar a colorimetria, inclusive lá na primeira aula, a gente falou sobre o que é a colorimetria. A colorimetria é o estudo das cores, para que a gente possa tentar entender e compreender a cor, entender as misturas das cores, tentar simplificar a nossa vida quando a gente for trabalhar ali no nosso dia a dia com a nossa cliente. E quando você vai trabalhar com a colorimetria, a gente trabalha muito com as temperaturas da cor. Tá? As temperaturas são muito importantes. Existe uma série de teorias da colorimetria, né? Mas dentre elas a gente estuda muito a estrela da cor, como a gente falou lá que na primeira aula, que é muito conhecida como a estrela de Oswald, mas na verdade não é de Oswald, porque Oswald criou uma outra teoria, que é os duplos cones de Oswald e tudo mais. Isso é um assunto para uma outra aula. O mais importante é que a gente faz o quê? A gente usa a estrela da colorimetria, ou como você já conhece, a estrela de Oswald, né? Para poder entender as misturas das cores, como que funcionam as cores primárias, cores secundárias e tudo mais, tá? Então, dentro do estudo dessa colorimetria da estrela, a gente tem as cores primárias, que é o azul, amarelo e o vermelho. Essas são as cores primárias. Quando a gente mistura as cores primárias, a gente tem as cores secundárias. Então, quando eu misturo, por exemplo, o azul com o amarelo, eu tenho a cor verde. Quando eu misturo ali o azul com o vermelho, eu tenho o violeta. E quando eu misturo o amarelo com o vermelho, eu tenho o laranja. Então, o verde, o violeta e o laranja são as cores secundárias. Então, eu tenho as cores primárias e as cores secundárias. E as cores terciárias também são importantes dentro da colorimetria, principalmente nos fundos de clareamento, quando a gente trabalha ali e tudo mais. Que na verdade é basicamente pegar uma cor secundária e misturar novamente com uma cor primária. Só que aqui tem um detalhe importante. Quando a gente começa a estudar a colorimetria, a gente começa a ver essa formação de cores, a gente começa a entender que as cores elas têm temperaturas. E essas temperaturas elas são classificadas em 3 pontos importantes: as cores quentes, as cores frias e as cores neutras. Olha só que interessante. Geralmente, né, a gente fala sobre cores quentes e cores frias, mas também existe aqui um ponto importante, são as cores neutras. O que são as cores frias? Vamos começar pelas cores frias. Na estrela da cor, a gente observa, né, quando a gente pega a estrela ali, a gente pode até fazer um corte na estrela, a gente vai observar que nós temos numa parte as cores frias e na outra parte as cores quentes. As cores frias, então, são o violeta, o azul e o verde. E as cores quentes são o vermelho, o laranja e o amarelo. Olha só que bacana. Quando a gente começa a entender isso, a gente vai tentar compreender. Tá, João, mas por que eu tenho que saber que existe cores quentes, cores frias, cores neutras? Porque, em primeiro lugar, as cores frias neutralizam as cores quentes. Segundo ponto importante, as cores frias, elas são mais fechadas. Então elas sempre fecham um pouco mais, são cores mais fechadas. Normalmente o resultado final gera um aspecto, né, um sensorial de cor mais fechada. Agora as cores quentes não, são mais vibrantes, elas são mais, entre aspas, alegres, né? Então elas vibram mais. Quer ver um exemplo? Você pega um cabelo que você pinta num tom de 6.1, um acinzentado. 5.1, acinzentado. Cores frias. Ele vai virar um castanho. Então, quando você olhar assim aquele castanho, você vai ver que ele tá tranquilo, tá ali de boa, tal, né? Não chama tanta atenção. Agora, pega uma cliente e aplica o 6.66, que é uma cor quente. A cor quente, ela é uma cor que resplandece mais, ela vibra mais. Você de longe, mas a quilômetro quilômetro não, né? Mas a metros e metros longe de você, você já vai ver aquela cliente lá de longe, você vai ver aquele cabelão vermelho lá resplandecendo. Por quê? Porque as cores quentes, elas vibram mais. Tá? Então elas têm uma incidência de luz mais interessante, né? Então por isso que a gente estuda estas temperaturas, cores frias e cores quentes. E as cores neutras? Quais que são as cores neutras? As cores neutras, na verdade, são classificadas dentro da estrela de Ovens como os marrons e beges. Toda vez que você promove uma neutralização, tá? A gente promove uma neutralização, isso vai ficar um tema para uma próxima aula, a gente gera uma cor mais neutra. As cores neutras são os marrons,
os beges, aí tem os resultados, aonde a gente pode também classificar alguns marrons entre marrons mais frios, marrons mais quentes. Olha só que bacana. Então tem muitas coisas legais que a gente pode estar estudando dentro dessa parte de temperatura. Mas aqui para você, profissional iniciante, o mais importante é que você aí não decore, mas que você realmente compreenda que as cores frias sempre vão ser o violeta, o azul e o verde. Enquanto que as cores quentes serão o vermelho, o laranja e o amarelo. Quando você tem uma cor quente, a cor vai resplandecer mais, vai vibrar mais. Um exemplo do fundo de clareamento, quando você descolore um cabelo, o que vai aparecer ali? Não é uma cor quente? Um laranja, um amarelão, um laranja avermelhado, um vermelho, aquilo ali é uma cor quente. E geralmente as cores quentes são cores indesejadas, principalmente para o fundo de clareamento, né? Falando de fundo de clareamento, são cores indesejadas. Então a gente precisa usar as cores frias para neutralizar a cor quente. E aí nós vamos ter aí as cores complementares para fazer todo esse processo. Então nesta aula hoje eu queria trazer justamente esta informação para você, que as cores frias neutralizam as cores quentes e que nós temos dentro do nosso estudo da colorimetria, ali na nossa estrela da cor, a gente tem ali classificado que as cores frias é o violeta, o azul e o verde, e as cores quentes é o vermelho, o laranja e o amarelo. E isso é muito importante você dominar, compreender este assunto, para que agora na sua jornada do conhecimento, aqui na sequência das próximas aulas, você vai começar a entender aonde vai se encaixar tudo isso e como que você vai utilizar toda esta informação, tá bom? Agora eu vou te pedir, se você gostou desse conteúdo, está gostando desta série, não esquece de ver as outras aulas, se você ainda não viu ali, e principalmente nos ajudar aqui neste canal, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e principalmente me ajudando a compartilhar. Aqui embaixo tem aqui compartilhar, você vai clicar aqui em compartilhar e você vai poder escolher ali compartilhar no seu Instagram, compartilhar no seu Facebook, no seu WhatsApp, de repente você tem grupos de WhatsApp de cabeleireiros, me ajuda a compartilhar. E o mais legal, se você tiver alguma dúvida, escreva aqui embaixo nos comentários que eu vou estar te respondendo. Combinados? Agora nós temos outros assuntos muito importantes, relevantes para trazer para você, mas sua dúvida pode virar também um assunto aqui para a gente. Então, se você tem alguma sugestão, escreve aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui embaixo e eu estarei junto ajudando você, profissional iniciante, nessa sua jornada do conhecimento. Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula.